E aí galera, sejam bem-vindos a mais um videocast do Coruja de TI, o blog da tecnologia da informação. E novamente estou com o Vicente que é o dono da Net Revendas aqui, uma empresa de hosting brasileira, muito conhecida e muito utilizada, até já fizemos alguns sorteios aí, né, de alguns patrocínios. E o Vicente é presidente da Associação Brasileira de Hosting, né? É uma associação que já existia com outro nome no passado, né, Vicente? Isso, exatamente. E ela mudou agora, ela teve uma reunião há pouco tempo atrás, acho que 2 ou 3 semanas atrás, e agora tem novos sócios, né? Eu queria que você contasse pra gente o que é essa associação, quais são os objetivos dela. Certo. Bom, a associação, na verdade, a gente existia com o nome antigo, era Associação Brasileira de Hospedagem, de Websites, na verdade. E a gente pensou em mudar isso, o nome, tirar o websites, porque hoje em dia é hosting, né? Não é só websites, tem cloud, tem muitos outros serviços que é hosting também, né? Servidores dedicados, essas coisas. Então, para começar explicando um pouco a ideia, né? Como que nasceu tudo. Primeiro, essa associação já estava inativa há alguns anos, ela foi formada agora, porque a gente pegou como base, mas vamos esquecer que, por exemplo, que ela existia. Vou começar, como nasceu essa ideia de associação, né? Tava tendo alguns problemas com a local web, que isso é público, a gente falou, e que muita gente até interpretou errado. Falou, não, que achava que era um complô contra a local web. Sendo que, o que nasceu essa ideia, na verdade? A local web está tendo esse problema de e-mail, que todo mundo sabe, ela já falou publicamente essa questão de problemas, mas tudo bem, é um problema da local web. Só que isso, como eu comentei, né, anteriormente, na ideia que é Hosts Brasil, antes de ver a associação, eu criei um post no nosso blog, no blog da empresa, para defender o mercado brasileiro de hospedagem, não para atacar a local web, como muita gente falou que foi a intenção, né? Porque teve uma repercussão muito negativa no mercado, já que a local web é dita líder no mercado na parte de hosting, não sei se essa informação é verdadeira ou não, e no processo de crescimento dela, de expansão, eu acho que houve algum erro, algum equívoco, e com isso afetou uma série de clientes dela. E com isso gerou uma imagem negativa no mercado, dizendo que era um complô que estava sendo feito, uma série de empresas de hosting estavam causando esse problema local web. E com isso, afetou as empresas de hosting brasileiras, você e outras empresas. Então, assim, é uma coisa meio insana achar que o pessoal está fazendo um complô contra a local web, porque o Brasil é muito grande, tem muitas empresas e todo mundo pode fazer negócios dentro desse território. Então, assim, é besteira, né? Então, a ideia, na verdade, foi isso. O objetivo foi defender o mercado brasileiro. Até então, era uma ideia minha, pessoal, que eu ia postar no blog da nossa empresa, aqui da Net Revenda e da SpeedServe. Apenas isso. Então, eu conversei com a minha agência, a gente criou uma matéria que foi, na verdade, não foi um desabafo meu. Falando bem assim, o mercado brasileiro, por exemplo, a local web está tendo problema. Mas tem outras. O objetivo mesmo a ideia inicial foi porque tinha muita gente falando que no Brasil nada presta, tem para os Estados Unidos. Foi o que me fez realmente criar esse desabafo. Foi que para mostrar para todo mundo que não, tem empresas brasileiras. Por exemplo, se tem uma tendo problema, tem dezenas de outras empresas de qualidade, com infraestrutura legal, com atendimento 24 horas, que pode atender o mercado. Então, o que foi o objetivo? Foi simplesmente fazer um desabafo. Até então não era nem ideia de associação, nada disso. Era um desabafo meu que eu coloquei no nosso blog, defendendo o mercado brasileiro de hospedagem, falando que tem outras empresas, e não um ataque à local web. Como algumas pessoas, muitos interpretaram certo, entenderam. Tanto o que aconteceu? Eu fiz esse post no blog, no outro dia, vários concorrentes entraram em contato comigo. Nossa, eu gostei muito, posso colocar também? Pode. Então, acabou o que aconteceu? Em 2 dias, tinham, sei lá, as 15 maiores empresas de hospedagem, tirando a local web e o UOL, estavam apoiando com a mesma matéria no blog, tudo, ou seja, virou, na verdade, um movimento para um manifesto para defender o mercado de hospedagem. Não foi um ataque à local web. E, lógico, muita gente interpretou assim, não, estão se unindo para queimar a local web, coisas do tipo, e não tem nada a ver. A local web, por exemplo, está sofrendo problemas, provavelmente vai arrumar, não é possível que uma empresa fique assim, eles são a líder de mercado realmente. Com certeza, eu acredito que tem capacidade, é um problema que vai ser resolvido, eles não vão deixar acabar a empresa com um problema, eles devem solucionar. Mas até então, como eu falei, a intenção do post, né, que virou um movimento em seguida, era defender o mercado brasileiro. Foi o que aconteceu. Boa, muitos concorrentes entraram, coisas que eu fiquei muito feliz quando eu vi. Falei, nossa, nunca na vida a gente se uniu, os concorrentes. Parecia, sabe, aquele um sabia do outro, mas na verdade no fundo nem conversava, na verdade. Um ou outro se conhecia. Então isso foi muito bom. Nasceu um movimento chamado Hosts Brasil. Até então não é associação de nada. Hosts Brasil, que foi um desabafo meu no blog. Muitas empresas concorrentes gostaram e colocaram também, acabou. Isso foi o Hosts Brasil. A gente criou um site falando legal, a gente até criou hostbrasil.com, publicou umas matérias, tudo legal. E o que a gente aproveitou?
nossa, já que está todo mundo unido aqui, pela primeira vez, nunca tinha isso acontecido, os concorrentes se unidos, jamais tinha acontecido uma coisa dessa. E eu comentei essa ideia, já que está todo mundo aqui, tá empresas grandes, empresas médias, pequenas, vamos fazer uma associação, já que todo o mercado tem associação, né? Tem associação dos bancos, associação de tudo, dos provedores de internet. Por que o nosso mercado não tem? Já que está todo mundo unido, vamos criar uma associação? Todo mundo gostou da ideia, vamos. A gente começou a ver, a gente publicou isso na internet também, o objetivo vai ser criar uma associação. Beleza, então a associação nasceu da ideia do Host Brasil, mas não que o Host Brasil seja associação. É o que as pessoas, algumas, não entenderam isso e falam, não, mas eu vi muito comentário falando assim, a associação nasceu dos problemas da local web e a local web agora está dentro. Não, a associação não nasceu dos problemas da local web. O manifesto, sim, que eu fiz, nasceu dos problemas que a local web enfrentou para defender o mercado brasileiro. A associação, a ideia de criar, veio depois. Então, uma coisa nasceu do momento que estava todo mundo unido. Não que aquele desabafo tenha a ver com a associação, até porque a associação, o desabafo eu que fiz. A associação não, a associação é dos provedores. Eu fui eleito presidente, mas não eu que mando tudo, não. Todo mundo unido. Então, se a associação dos provedores de hospedagem, por que a local web não pode entrar? Qualquer um pode entrar, senão não seria uma associação. Se a local web não pudesse entrar, aí sim seria um complô. Não, mas a local web hoje está dentro da associação. A local web entrou na associação também, que a gente está fazendo a parte jurídica agora. Tá, a local web, o Allhost entrou também, o IG está entrando, a Log, já tem o KingHost que já estava, o KingHost a gente te hospeda, o Central Server, então tem muita empresa que já está na associação. Então é mais para explicar essa questão, que muita gente fala, Host Brasil nasceu dos problemas da local web e agora a local web está dentro. Não, o movimento Host Brasil realmente nasceu dos problemas da local web, foi um desabafo. A ideia da associação foi apenas aproveitando o momento que estava todo mundo unido. Não tem nada a ver o meu conceito que eu criei da local web, por exemplo, não da local web, dos problemas que ele teve para criar esse desabafo com a ideia da associação. Que seria exatamente isso. Se a gente proibisse, não, local web você não pode entrar, estaria totalmente errado. Primeiro que a gente estaria dando preconceito e querendo sim fazer um complô contra a local web, mas que nunca foi a intenção, né? Entendi. Mas assim, quais são os objetivos da associação hoje? Eu sei disso porque o Portal Host mandou um conjunto de perguntas aí pra gente, para serem feitas, até a Angélica fez a gentileza de mandar isso. E qual a ideia de vocês? Vocês terão assim um código de ética, um código de conduta da associação de vocês, vão verificar a qualidade, uma série de pontos, uma série de perguntas assim que foram postas, que é o quê? A associação vai normatizar a oferta de host no Brasil, a associação vai controlar e vai verificar se o serviço que está sendo prestado é prestado adequadamente? Certo. Quais são os objetivos da associação no caso? Só esclarecendo essa questão, né? A Angélica do Portal Host mandou as perguntas, isso. Ela pediu primeiramente, pode fazer uma entrevista, tudo, pessoal. Ela fez uma matéria publicando lá no post do Portal do Host. Boa. E foi muito boa essa ideia por isso muita gente que tem dúvida ou que fala mal às vezes da associação, tudo a gente vai esclarecer agora. Porque, assim, eu acho que ninguém falar mal, né? Eu acho que é o seguinte, quando a pessoa desconhece um determinado assunto, ela mete malha sem saber. Então é característica, infelizmente, do ser humano. Mas a gente está aqui para esclarecer tudo. Não, com certeza. Mas, então, quais são os objetivos da associação? O objetivo é simples, é como qualquer outra associação, né? A gente tem defender o mercado brasileiro, conseguir condições melhores para os provedores associados, brigar pelo mercado em geral. Ideia assim que a gente não pode falar, eu não posso falar na verdade muito agora, porque a associação está nascendo. O que a gente está fazendo agora? O primeiro passo está o estatuto que a gente pegou, que eu vou até explicar baseado nas outras perguntas, né? O estatuto da associação antiga, que estava meio inativa, que a gente pegou, já está aquele estatuto que tem o regulamento básico da associação, mas as ideias mesmo a fundo a gente vai criar ainda, né? A gente está fazendo a ideia principal que eu quero, fazer a papelada jurídica, o advogado está criando o estatuto, vai lá no CNPJ, tem que deixar registrado no cartório, tem que estar tudo certinho, uma associação normal, então é o primeiro passo. Então, de ideias que a gente já teve, que eu posso comentar, o que a associação vai, qual é o objetivo da associação? É brigar pelo mercado. Ideias que a gente já teve, por exemplo, a gente conversando na reunião que a gente fez lá no Fogo de Chão, falou sobre vários pontos que a gente poderia fazer para melhorar o mercado e para as empresas associadas terem benefícios também. Por exemplo, uma coisa que a gente já viu, todo mundo é contra o sistema do registro.br de IPP.
é ruim, dá muito problema, é muito burocrático, o preço é caríssimo comparado com lá fora, e o registro.br, querendo ou não, é um monopólio, coisa que não existe mais lá fora. Lá fora tem as empresas de registro, né, licenciadas. GoDaddy, Register, VeriSign. Então, e aqui no Brasil não, tá todo mundo na mão do registro.br, é monopólio, acabou ele que manda e pronto. Então, o que a gente já viu? E o registro.br às vezes fala que não tem verba para fazer investimentos em TI. E é incrível que eles ganham milhões de reais por ano, milhões de reais por ano. Por exemplo, tem 6 milhões de sites no Brasil. Você pega e me explica, 30, né, que é o valor, é 30 reais por ano, 6 milhões de 180 milhões de reais. É pouco dinheiro, né? Por ano, 180 milhões de reais por ano. Quais empresas que faturam 180 milhões de reais por ano? E detalhe, o serviço do Registro BR, assim, é muito bom, a qualidade... A ideia do PTT é muito boa. É muito excelente. boa, mas assim, é muita grana para ter hoje o que tem. Então, assim, dava para fazer muito mais com isso. Mas, principalmente sistema de EPP, por exemplo. Todo mundo reclama, a gente viu. Imagina, por exemplo, um cliente registra o domínio aqui. Aí, ele sei lá, deu um problema aqui, está demorando um pouco, vou registrar direto no registro.br. Só que a gente já abriu o ticket no registro.br, por aqui, pelo nosso sistema, e não foi registrado ainda por uma pendência de DNS, por exemplo. Aí o cliente vai lá e abre também. O que acontece? Ticket concorrência, acabou 2 meses sem registrar o domínio. Caramba. É muita burocracia, assim, absurda aqui, que está tendo problema, todo mundo reclama. A gente tem hoje em dia eu tive que contratar uma pessoa só para cuidar de domínio do registro.br, porque de tanta burocracia, coisa que o .com, não, vai mudar de um para o outro, tem o outcode, pronto, acabou, é do cliente. Aqui não, o domínio é vinculado ao CPF ou CNPJ. Então, por exemplo, você quer vender o seu domínio, por exemplo, você precisa fazer uma carta registrada, ir no cartório, ir não sei aonde, mandar comprovante disso, daquilo, aquela burocracia absurda. Burocracia inútil para ter isso. É porque assim, já tivemos no Brasil, eu não sei se isso é comentado publicamente, mas uma série de roubos de domínios, né? Isso ocorreu